Essa é uma atividade MAPA, de disciplina Liderança e Gestão Ministerial, aluno Hilton José Faustino, Polo de Navegantes. O assunto hoje é sobre coach, atuação dos coaches no âmbito secular e cristão. Primeiro, precisamos de definir o que é um coach. Não é uma palavra muito comum em si, né? Visto que é uma palavra que vem do inglês, né? E ela significa treinador, instrutor, né? Essa é a definição direta da palavra coach. Ele é um profissional que orienta e ajuda pessoas a atingirem seus objetivos, seja na vida pessoal, na vida profissional ou na vida esportiva, né? De acordo com estimativas da ICF, né, a International Coach Federation, cerca de 71 mil coaches atuam no mundo. Isso são dados de 2021. Existem vários tipos de coaches, como os coaches de vida, os coaches de carreira profissional, né, atuam, né? Os coaches de executivos, de liderança, de equipe esportiva, né, de equipe de vendas, de cristãos, etc. Podemos ainda dividir esses coaches em duas categorias. Existem os coaches individuais, que atendem uma pessoa por vez, né? Os personal coach, né? E também os coaches de grande público, né? Que atendem uma grande demanda, que trabalham com auditórios cheios, fazendo palestra para empresas, para pessoas, dando cursos, né? E são várias pessoas ao mesmo tempo. Os coaches individuais são aqueles que são contratados por uma pessoa, né, para que ela possa trabalhar uma área específica da vida dessa pessoa. Exemplos, né, o coach de emagrecimento. De repente tem pessoa que quer emagrecer e não consegue, então ela contrata uma pessoa especializada em emagrecimento. Tem o de, né, existe também de controle de emoções, pessoas que têm problemas com emoções, né, com as suas emoções, chora muito, ou é muito agressivo e precisa melhorar isso, né. Tem também o de melhoria para carreiras profissional, né, às vezes a pessoa precisa melhorar na carreira profissional, ela quer, né, desenvolver-se melhor na empresa, então ela contrata um coach para que ele possa orientá-la no que é preciso fazer, né, entre outros. Esses são os personal coaches, né, um coach individual. E também já tem os de grande público, né, que são aqueles coaches que trabalham mais nas áreas como impulsionamento e melhorias em vendas, por exemplo. Geralmente contratados por empresas, né, que reúne, então, faz então uma reunião com seus liderados, seus funcionários, e aí contrata esses coaches para que eles possam trazer então uma melhoria, né, de um desenvolvimento em alguma área, vendas, marketing, também relacionamento interpessoal, porque sabemos que em empresas muito grandes, por exemplo, elas, né, tem muitas pessoas, isso pode desencadear algum problema entre alguns departamentos, dificuldade de relacionamento entre departamento, dificuldade de comunicação entre alguns departamentos, e aí eles, né, tudo isso são coaches. Agora, algumas características dos chamados coaches, né, é a questão de fazer pessoas mudarem seus comportamentos. Por esse motivo, a gente tem que entender que eles usam algumas técnicas, né, para que eles possam alcançar os objetivos deles, né? São técnicas mentais, de mudança mental, de técnicas verbais, né? E tudo isso para alcançar o objetivo. E isso acaba fazendo com que esses profissionais, no intuito de repente, sacudir as pessoas, né,
trazer uma realidade, de fazer uma mudança de mente nessas pessoas, e, enfim, eles acabam exagerando, né, em suas performances. Isso inclui falta de modéstia, muitas vezes, ênfase exagerada em bens materiais, né, dependendo da área que está trabalhando, autocontrole de forma introspectiva, né, entre outras. De repente ele eleva demais o ego da pessoa e faz com que essa pessoa se torne uma pessoa de uma forma que seja orgulhosa, exacerbada, enfim. Esses profissionais têm entrado também nos meios religiosos com suas performances e suas palestras de autoajuda. E aí, quando a gente fala agora sobre o meio religioso, as comunidades religiosas, enfim, quando a gente começa a tocar nesse assunto, a gente começa agora a ter que olhar então para a Bíblia e olhar para aquilo que a gente, como cristão, como líderes cristãs, a gente precisa entender o que é um coach e ver se está de acordo com aquilo que a gente crê, né? Uma pergunta: a Bíblia condena coach? Deus condena os coaches? De forma alguma. São profissionais que estão exercendo suas profissões, né? Agora, o que temos que cuidar é com alguns detalhes, né? Primeiro, currículo desse coach que irá atuar dentro da igreja. Estamos falando agora no âmbito fé, no âmbito religioso, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer: esse coach é formado em quê? No que ele é formado? Qual é a formação desse coach? Ele tem uma formação, né? Ele tem experiências comprovadas naquilo que ele vai falar? Qual é o domínio do assunto que ele vai abordar? Ele tem domínio, ele domina, ele tem experiência, né? São, né, assuntos que é muito importante saber quem é que vai falar, quem está subindo no púlpito para pregar lá. Esse coach é só coach com a formação dele, né? E principalmente, o que ele fala está de acordo com o que a Bíblia diz? Essa é uma pergunta muito importante, né? Segundo, até onde esse coach pode ir? Nós sabemos que todas as coisas têm limite, menos para Deus, né? Mas temos que entender isso aí também, os limites do que pode acontecer. As orientações que ele está passando não estão invadindo a sua vida de forma afrontosa? Temos que cuidar. Nós temos visto, né? Eu nunca fui numa palestra de coach, falando bem sinceramente, mas eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais. E principalmente agora, estudando sobre o assunto, a gente acabou assistindo bastante assuntos, bastante coach conversando e falando e dando palestras, alguns deles nas redes sociais. Às vezes eles invadem a vida da gente de uma forma afrontosa, né? Então, até onde ele pode ir? Outra coisa, você está vendo o resultado na vida dele próprio? Ele fala daquilo que já aconteceu com ele, tem experiência, ele é referência no assunto que ele está conversando com você, né? Você está vendo o resultado na sua vida? Quando você começa então a ser mentorado por um coach dentro da igreja, você consegue ver melhorias dentro da sua vida? E novamente, né, aquela pergunta muito importante: o que ele passa através das suas orientações não está desalinhado com a palavra de Deus? Está de acordo? Está certinho? Não está tendo atrito com a palavra de Deus? Porque afinal de contas nós estamos falando do âmbito cristão, do âmbito religioso, da comunidade de fé. Então, nós na comunidade de fé, nós temos a nossa maior regra de fé, que nós cremos que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então,
Nada do que nós falamos em cima de um púlpito pode estar em atrito com a palavra de Deus. Ela tem que caminhar junto com a palavra de Deus, certo? Enquanto o coach ele trabalha na área secular, né, basta apenas você observar os ensinamentos que ele traz, o ensinamento dele se está alinhado com a sua capacidade física, se é um coach personal trainer, né, alguma coisa de físico, de treinamento corporal, né, sua orientação educacional, seus valores, ou seja, durante o período de um coach trabalhando na sua vida, né, estou falando agora, dando um toque no secular, por exemplo, se um coach de treinamento, ele de repente começa a passar exercícios para você que está lhe provocando dificuldades, como de repente um coach de educação física, e aí você começa a sentir que não está legal, né? Pode provocar uma doença em você, pode provocar um problema físico em você, um distúrbio físico em você. Você vai lá, fala com ele, para, né? Ou pede para ele diminuir, né? Se o que ele está orientando é na área educacional e isso está confrontando os seus valores, né? Você, opa, peraí, isso aí eu acredito assim, eu sou assim, eu fui educado assim. Então você tem que entender que quando está na área secular, você consegue ter uma dominação melhor, porque ele está falando diretamente de algo que você sente muito em si mesmo, né? Porém, quando eles entram na área espiritual, eles têm que ser confrontados com a palavra de Deus. Aí já não é mais com aquilo que você entende. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Quem poderá conhecer? Né? Veja bem, às vezes a gente tem boa intenção. E tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Isso é um ditado, não é versículo bíblico, né? De boas intenções. Porque às vezes a intenção é boa, mas o resultado daquilo não é bom. Às vezes a intenção é boa, mas a fonte não é boa. E aí a gente tem que cuidar. Nós temos uma fonte de fé e regra, que é a palavra de Deus. Então, novamente, eu venho aqui dizer que você se capacitar para ser um bom líder, você buscar conhecimento para ser um bom cristão, tudo isso está de acordo com a palavra de Deus, né? Aqui, palestrando aqui agora com vocês, e me veio à mente uma coisa muito interessante, né? A gente não vê coach de oração. Coach de oração tem? Eu não vi ainda. Quem sabe eu seja o... Para isso eu tenho que melhorar bastante a minha área de oração, né? Mas, né? A pessoa tem que ter uma regra, um negócio que vai, não pode bater contra a palavra de Deus, não pode ser contra aquilo que Deus ensinou. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, ele trouxe muitos ensinamentos para nós. Chamar Jesus de coach? Não. Ele foi um grande mestre. Muito mais do que um coach. Então temos que cuidar, né? Analisando finalmente, não temos nada contra a profissão dos coaches, né? A profissão em si, né? Tudo bem. Mas quando olhamos para dentro das nossas igrejas, temos que ter o cuidado para nós não cairmos em ciladas, né? E começar a viver um evangelho raso, um evangelho sem Deus.
Esse é o grande perigo. Essa é a grande dificuldade. Isso é que a gente precisa ver, olhar e entender que não podemos nos desaperceber. Eu me lembro de que quando eu era criança, nós cantávamos um corinho, como se chamava na nossa igreja, né? Um hinozinho pequeno, né? Por isso que é chamado corinho, né? Que dizia: tome cuidado, meu querido irmão, tome cuidado. Tome cuidado com a falta de atenção. O inimigo pode vir e você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Era uma música infantil, mas ficou gravado no meu coração. E realmente é uma realidade, né? Então nós temos que cuidar com o sapatinho de algodão. Se esse coach ele estiver falando alguma coisa acima daquilo que não está na palavra de Deus, cuidado. Uma das coisas que, como eu falei, os coaches eles acabam sacudindo as pessoas, né? Você é isso, você é aquilo, você consegue. Eles podem fazer uma inversão muito perigosa, transformar o homem num Deus, né? Usar o evangelho como uma moeda de barganha, fazendo com que Deus se torne um servo do homem, e ele tem que te dar bens, ele tem que te dar saúde, ele é obrigado a fazer isso por você, e transforma o homem num Deus, né, de letra minúscula, aonde esse homem ele é o centro do universo, ele é o... Sabemos que nós somos criaturas especiais de Deus, fomos feitos para a glória do Senhor, porém temos que entender que nós somos servos e Deus é Deus. Como diz aquele lindo hino, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar orientação, sabedoria para você, quando você estiver diante de um profissional chamado coach, ou mesmo com outro nome, cuidado, porque nós temos que ter um alinhamento perfeito com o Espírito Santo de Deus. E Deus nos dá sabedoria quando nós pedimos a Ele. Ele nos orienta, Ele nos traz a nossa mente, a luz à nossa mente, para que nós possamos entender se isso está certo ou não. Eu quero agradecer o seu tempo, sua disposição, e dizer que fico muito feliz de estar aqui trazendo essa palestra para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você. Quero agradecer também ao Unicesumar pela oportunidade de trazer esse assunto e de nos fazer nos despertar para um assunto tão importante. Um grande abraço.